Olá, nós estamos compartilhando essa palavra agora nesse tempo e algumas áreas da sociedade onde nós, como cristãos, precisamos realmente influenciar, ser influenciadores. E o tema que foi destinado para que eu compartilhasse com vocês é educação, como ser inspiração na área da educação. Dentro disso, nós vamos caminhar com duas abordagens aqui: a educação como capacitação, como crescimento, como desenvolvimento pessoal. Mas em tudo aquilo que Deus coloca nas nossas mãos, nós como mordomos precisamos exercer o melhor porque é para o Senhor. Então, naquilo que nós buscamos como capacitação, existe um propósito, né? Fazer para algum propósito. Então nós vamos falar aqui de crescermos, nos desenvolvermos na área da educação para também interagir e, acima de tudo, influenciar nesta área de educação. Então nós vamos tratar em poucos minutos aqui o significado, a história, o mapa, né, no Brasil e no mundo da educação e principalmente princípios bíblicos que vão nos ensinar e vão nos trazer alguns desafios para que nós realmente possamos colocar em prática aquilo que nós vamos aprender neste tempo. Então, educação, eu anotei algumas coisas aqui para a gente poder compartilhar e entender um pouquinho mais sobre isso. Educação é o processo de facilitar o aprendizado ou a aquisição de conhecimentos, de habilidades, de valores, de crenças e de hábitos. Alguns métodos são desenvolvidos, né, através de ensino, através de treinamento, através de narração de histórias, através de discussões. E a educação acontece geralmente através de educadores, de professores, de mestres, mas ela também pode ser uma autoeducação, ou seja, você pode ser um autodidata, aprendendo, tendo iniciativa e tendo disciplina naquilo que você se propõe a realizar e a fazer. A educação é um fenômeno observado em toda e em qualquer sociedade, ou seja, ela é um instrumento para a socialização, ela é um instrumento para a educação, ela é um instrumento para que nós possamos também nos relacionar. No Brasil, falando especificamente de educação, tem a LDB, que são as Leis de Diretrizes e Base da Educação Nacional, que faz essa divisão, entre educação infantil, fundamental, médio e superior. Mas nós não vamos adentrar muito nesses fatores, eu só queria voltar um pouquinho, então, daquilo que nos conta a história sobre a educação. Lá nos primórdios, quando nós ouvimos falar de educação, como que isso acontecia? Era o ensinamento, compartilhar de pais para filhos. Era o compartilhar da palavra, o compartilhar daquilo que era a realidade ou as dificuldades de pai para filho. Ou seja, se assentavam e os pais iam passando para os filhos e isso ia de geração em geração. Um pouquinho mais adiante, na Antiguidade Oriental, a educação passa a ser um pouquinho mais tradicionalista. O ensino acaba privilegiando uma pequena elite, um pequeno segmento da sociedade e uma grande massa, uma grande população acaba sendo excluída de toda essa educação. Então, nesse tempo, também um pouquinho mais adiante, nós entramos naquilo que nós conhecemos, lá nos primórdios da Idade Média também, dos ensinamentos da Grécia. E aí nós temos filósofos, temos tantos nomes conhecidos, mas o que nós percebemos, estudando um pouquinho mais sobre isso, é que ali se discute muita filosofia e principalmente se debate e se coloca que não havia uma verdade absoluta. E nós, como cristãos, sabemos e precisamos crer que o Senhor Jesus é a verdade. Ele é a verdade que liberta. Ele é a verdade que nos faz novos, que nos faz renascer novamente. E aí a história vai dando continuidade. Idade Média, o surgimento da patrística, que são os pais apostólicos da igreja, onde eles pregavam principalmente a defesa da fé e a conversão dos não cristãos, onde nós temos aprendido muito também. Um passo adiante na história da educação, nós entramos no renascentismo, onde aí vem o humanismo, o homem como centro, o homem como o centro de tudo. Ou seja, o teocentrismo, Deus é deixado de lado, e o antropocentrismo acaba tomando conta nessa época
e aí os valores acabam sendo invertidos. Nesse tempo há uma busca grande pela individualidade, né, do homem, o que imperava era a razão, o que imperava era a liberdade, que talvez a palavra que eu utilizaria seria libertinagem, que é muito além disso, daqui a pouquinho eu vou explicar os dois termos, a diferença disso, e principalmente uma oposição muito direta a princípios de autoridade. Então, por isso que é importante nós conhecermos um pouquinho, né, de todo esse contexto histórico. E finalmente trazendo para a Reforma Protestante, que foi um marco, né, na nossa história da Igreja cristã, aonde veio o movimento reformista cristão, século XVI, através de Martinho Lutero, simbolizado principalmente pelas suas 95 teses. Aquilo que ia conflitar com alguns ensinamentos, com algumas doutrinas praticadas principalmente no catolicismo romano. E aí o resultado foi essa divisão da igreja cristã, onde os reformadores, e aí nós conhecemos o protestantismo. Então essa é um pouquinho a história da educação. No Brasil nós temos o conhecimento através da Constituição, em primeiro lugar. Ela fala que o Estado brasileiro é um Estado laico, secular, ou seja, todo e qualquer cidadão precisa ter a liberdade, né, as crenças, a valores e a tudo mais. O artigo 5º diz que todos são iguais perante a lei, com direito à vida, liberdade, à igualdade, à segurança, à propriedade e também, um pouquinho mais além, diz assim: é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício de cultos religiosos e garantida na forma da lei a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Então, dentro da Constituição brasileira, dentro do governo que nós vivemos, nós temos liberdade total para realizar os nossos cultos, as nossas celebrações. E nós precisamos valorizar esse tempo. Nós precisamos entender que nós, e glória a Deus por isso, nós estamos num país onde prima, onde preza por esta liberdade de expressão e liberdade de culto. Também o artigo 205 da Constituição diz assim: a educação é direito de todos e dever do Estado e da família. Quando nós falamos direito, muitas vezes nós lutamos, né? Nós vamos em busca dos nossos direitos, né? Quais são os benefícios, o que eu tenho para que venha me beneficiar. Mas muitas vezes nós esquecemos do dever. E a Constituição, e não só esta Constituição, mas a Bíblia também nos fala sobre direitos e deveres, né? Então aqui o artigo 205 diz assim: a educação é direito de todos e dever do Estado e da família. E aqui eu sublinhei, coloquei em negrito: dever do Estado e da família. E da família. Nós estamos num tempo onde famílias estão sendo destruídas, desconstruídas. Nós sabemos que família é projeto de Deus, mas há uma força maligna, opositora, opressora, e que ele também tem este conhecimento da importância da família para a educação, para a instrução, né? para realmente compartilhar aquilo que são princípios na vida dos seus filhos. E nisso tudo, aí novamente nós trazemos esses dois termos. Se confunde a liberdade com a libertinagem. Liberdade é quando nós agimos com liberdade de expressão, mas com alguns limites, algumas regras, né? Nós precisamos ter esses limites, e é importante isso na sociedade. A libertinagem não, ela não tem limite, não tem regra, não tem parâmetro. Então, isso leva muitas vezes as nossas gerações, os nossos filhos, a consequências muito, muito negativas. E finalmente, concluindo aqui esse histórico de educação, falando de Brasil e mundo, comparando um pouquinho, né? Existe um termo chamado IDH, Índice de Desenvolvimento Humano. Esse termo foi criado nos anos 90 pelas Nações Unidas para o desenvolvimento de alguns países e o comparativo para que os países realmente fossem se qualificando, principalmente em saúde, renda e educação. Então hoje nós temos, na classificação geral, na educação, a Noruega está em primeiro lugar nesse índice de desenvolvimento. Suíça em segundo, Irlanda em terceiro,
a Alemanha em quarto lugar. O Brasil ocupa a posição de número 79. Coincidentemente, hoje, né, nesse dia que nós estamos gravando esse vídeo aqui, o Brasil caiu de 79 para 84. Então, ele caiu mais um pouquinho. Em outras palavras, o que quer dizer isso? Por exemplo, uma das análises que nós temos nisso é, em alguns países desenvolvidos, por exemplo, a França, a média de leitura de livros, de busca, né, de conhecimento e de dedicação, são de 7 livros por ano. Nos Estados Unidos, são 5 livros por ano, né, que em média, né, cada cidadão faz a leitura. E na Inglaterra também 5. No Brasil, a média são 2 livros por ano. E 30% da população nunca sequer comprou um livro, nunca sequer teve um acesso. E a pergunta que eu coloco para você neste tempo: quantos livros você leu nesse ano de 2020? 10, 5, 2, 1? Talvez a Bíblia toda, o Antigo Testamento, o Novo Testamento? E que tal lançar esse desafio para a sua vida nesse próximo ano, 2021? Que tal um livro por mês, além da Bíblia, claro, né? A Bíblia precisa ser o centro de tudo isso que nós temos andado e caminhado. Falando em Bíblia, vamos então entrar exatamente naquilo que a Bíblia nos traz sobre as práticas da educação e os ensinos que nós precisamos ter. Deuteronômio, capítulo 6, do versículo 5 ao 7, diz assim: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças, e que todas estas palavras, e eu sublinhei aqui, que hoje eu lhe ordeno, estejam em seu coração. Ensine-as, sublinhei aqui também, ensine-as com persistência aos seus filhos. Quais filhos? Os biológicos e os espirituais, fazendo discípulos para Cristo. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar, quando se levantar. Então, somente esse versículo aqui já nos traria muitos ensinamentos daquilo que é educação e a forma como nós podemos influenciar onde nós estivermos. Como nós iremos influenciar sem conhecimento da palavra? Nós precisamos mergulhar nisso. É por isso que no início eu coloquei que nós iríamos caminhar em 2 direções. Primeira, capacitação, desenvolvimento. Nós precisamos crescer. Crescer aonde? No conhecimento da palavra. E segundo, de que forma colocar em prática e de que forma exercer a influência com essa palavra que nós temos aprendido. Provérbios capítulo 9, versículo 10 diz assim: o temor do Senhor é princípio da sabedoria. Sabedoria, sublinha isso na tua Bíblia. Conhecimento sem prática não gera resultado, gera crise. E o versículo termina assim: o conhecimento do santo é entendimento. Muitas vezes nós buscamos conhecimento por todos os lados. Né? Nesse tempo de pandemia, onde nós tivemos tantas lives, tantos vídeos, talvez o nosso cardápio aumentou de uma forma tão grande, mas nós não conseguimos selecionar. Nós precisamos ser seletivos. Precisamos buscar aquilo que realmente vai nos edificar. Precisamos buscar primeiramente na nossa casa, onde nós congregamos, para depois buscar fora. E antes de tudo, nós precisamos buscar na palavra, a palavra que traz sabedoria sobre as nossas vidas. Outro versículo, 2 Timóteo, capítulo 3, do versículo 16 a 17, diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, a repreensão, a correção e a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Olha quantas coisas que esse versículo nos traz de importância sobre a palavra de Deus. Deus nos deixou uma Bíblia sagrada, uma palavra, foi escrita no período de 1.600 anos por 40 autores, vivendo em contextos, em sociedades diferentes, em realidades, com crise, com miséria, com opressão, mas a palavra permanece, para que você faça a leitura, para que você aprenda, para que você mergulhe nela e principalmente para que você coloque em prática na sua vida. Romanos capítulo 15, versículo 4. Pois tudo o que foi escrito no passado foi para nos ensinar. Tudo o que foi escrito no passado foi para nos ensinar. Provérbios 4, 13 e 14.
Apegue-se à instrução, não abandone, guarde-a bem, pois dela depende a sua vida. Nós dependemos dessa palavra de Deus, ela nos fortalece, né? Ela traz à luz aquilo que muitas vezes nós não enxergamos. Apegue-se à instrução, não abandone. Provérbios 25:11, e aqui eu busquei na NTLH. A palavra certa na hora certa é como um desenho de ouro feito em cima da prata. A palavra de Deus é extremamente valiosa. Não desperdice, não deixe para depois. Lance esse desafio na sua vida. E encerrando, nós vamos aqui para alguns ensinamentos de que como colocar em prática tudo isso e de que forma que nós podemos exercer influência na sociedade através da educação. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 1 a 3, diz assim: será que com isso estamos começando a nos recomendar a nós mesmos novamente? Será que precisamos, como alguns, de cartas de recomendações para vocês ou parte de vocês? E Paulo diz assim nessa carta aos Coríntios: vocês mesmos são a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanas. Você é a carta, você é a mensagem, você é aquele que vai fazer diferença onde você estiver, mas você precisa buscar do Senhor, se colocar à disposição dEle, ter esse coração aberto a receber. O que nós podemos tirar de lições, né, nesse último versículo compartilhado? Ninguém pode apagar a obra do Espírito Santo. Ninguém pode apagar a obra do Espírito Santo. Ele traz uma vida de transformação no Evangelho, e essa carta não pode ser apagada. Segunda lição, é uma obra irrevogável. Ela é permanente, ela é eterna para as nossas vidas. Terceiro, ainda que o mundo não leia a palavra, e aqui vou repetir, você é a carta de recomendação para exercer a influência na sociedade, de forma prática. Nós precisamos levar essa mensagem de boas novas, de forma persuasiva, que verdadeiramente atrairá outras vidas a Cristo. Lembre-se do que eu compartilhei ali atrás. Conhecimento sem prática não gera resultado, gera crise. Conhecimento sem prática não gera resultado, gera crise. Então, não adianta nós lermos dezenas e dezenas de livros durante o ano, se no primeiro livro que você terminou de ler, você não colocar em prática. Então nós precisamos fazer a leitura, buscar conhecimento, buscar sabedoria, mas colocar em prática. Quando eu mencionei logo ali atrás, né, nessa palavra, o país com o melhor IDH mundial, a Noruega. E aí nós temos um dado importante para nós entendermos a diferença de conhecimento e de sabedoria e prática de vida. Olha só uma informação, até o ano de 2012, a Constituição da Noruega determinava a religião evangélico-luterana como a religião oficial do Estado. Nós estamos falando de menos de 10 anos. E olha o número alarmante de uma pesquisa realizada lá. Aproximadamente 40% da população não acredita em Deus. 40% aproximadamente. E aí eu friso novamente. Conhecimento sem sabedoria, sem prática, não gera resultado. Ela gera crise. Então o desafio para a sua vida, o desafio para as nossas vidas em 2021 é buscar conhecimento, sim. Exercer influência na área da educação, sim. Mas de forma correta e com propósito. Que nós sejamos, que você seja a carta, a mensagem, o referencial, fazendo a diferença na sociedade. Seja aluno, seja professor, seja gestor, seja qual área de atuação que você tem dentro da educação. Seja em qual público você esteja inserido, né? Seja inspirador, ensine, instrua, compartilhe, reparta aquilo que Deus tem compartilhado com você.
A transformação da sociedade começa em você. A transformação da cidade começa em você. Você é a inspiração de Deus para essa geração. Deixe uma marca mais importante que a marca de Cristo. Deixe um legado. Essa é a mensagem para a sua vida, para o seu coração. Que Deus te abençoe e que 2021 você possa colocar em prática todos os ensinamentos que Deus tem trazido à sua vida, em nome de Jesus.